Boa noite, meus queridos e minhas queridas amigas, meus ouvintes. Olha eu aqui, demorei um pouco, mas Deus sabe todas as coisas, os motivos. Mas estou aqui para trazer uma bela palavra para todos os meus ouvintes, aqueles que precisam ouvir a palavra de Deus, aquilo que Jesus deixou escrito para os nossos dias. É uma palavra maravilhosa, que é ali quando Jesus ele sai com seus discípulos para pregar o Evangelho, para fazer aquilo que o Pai ordenou ele fazer, que ele só saía para fazer tudo aquilo que o Pai ordenou a ele fazer. Como nós temos um mistério aqui na terra, dado por Jesus, que nós também temos que fazer aquilo que Ele enviou para que nós fazemos. É o que eu estou fazendo aqui agora, levando a palavra do nosso Rei, do nosso Salvador. Ele diz assim: é necessário passar por Samaria. E Jesus, quando ele ia em um lugar, era porque era necessário realmente ele passar por ali. Samaria era um lugar dos samaritanos. Os samaritanos não se davam com os judeus. Eles eram as pessoas diferentes. Eram pessoas pecadores, pessoas que não queriam se reconciliar com os judeus para não querer também Jesus, né, na vida deles. Porque eles eram pessoas muito diferentes dos judeus. Mas Jesus sabia o que era que ele queria fazer ali, o que ele tinha que fazer ali, aonde os judeus não iria e nem queria saber de se dar com os samaritanos. Jamais eles queriam, né? E hoje Jesus deixou isso para os nossos dias, que ele diz que não tem exceção de pessoas, a gente tem que ir a cada pessoa, seja quem for. Temos que levar a palavra dele a quem for que seja, porque é ordem do nosso Rei. E aqui Jesus disse, é necessário eu passar por Samaria. E então aqueles discípulos que estavam com Jesus foram até a Judéia para poder procurar o que comer, que eles já estavam cansados, famintos, e aí deixaram Jesus ali descansando. Jesus disse que ia ficar ali descansando, mas Jesus sabia o motivo porque ele queria ficar ali naquele lugar. Muitas vezes nós vamos em um lugar enviado por ele para salvar uma só alma. E às vezes nós temos que ir lá coisar com várias pessoas, mas só um é salvo. Então Jesus ficou ali em Samaria e os discípulos foram. E aqui diz, quando Jesus entendeu que vós fariseus tinham ouvido que Jesus, eles ouviram que Jesus batizava, mas os discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizasse, a Bíblia não relata que Jesus batizava, ele salvava, ele curava, ele restaurava, ele libertava, mas não fala que ele batizava. Quem batizava mesmo era João Batista. Então, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galileia. E ele lhe disse, é necessário passar por Samaria. Foi, pois, e a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, junto de uma herdade que Jacó tinha dado ao seu filho José. Quer dizer, ali era uma fonte. Herdade significava uma fonte que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. E era isso quase hora sexta. Hora sexta significa
meio-dia, aonde ninguém passaria ali para pegar água. O povo só ia ali de manhã, ou se não à tarde, mas naquela hora, meio-dia, ninguém ia naquela fonte, ficava tudo vazia. Então, na fonte de Jacó junto, pois Jesus, cansado do caminho, assentou-se assim, junto da fonte. Era isso uma hora sexta. Veio uma mulher de Samaria, tinha água, tirar água, e disse-lhe Jesus, dá-me de beber. Quer dizer, Jesus, a mulher chegou ali, uma mulher samaritana, e pediu água. E Jesus pediu água a ela, né? Dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. E disse-lhe, pois, a mulher samaritana, como sendo tu judeus, me impede de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe, se tu conhecesse o dom de Deus, e que é que te dá de dai-me de beber, que te disse, dai-me de beber, tu ia pedir a ele te dado água viva. Então Jesus disse para ela, se tu soubesse a quem te pede de beber, esse tem a água da vida, água viva. E disse-lhe a mulher, Senhor, tu não tem como que tirar, e o poço é fundo, onde, pois, tem água viva? És tu maior do que o meu pai Jacó, que nos deu poço, bebendo de próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? E Jesus respondeu e disse-lhe, qualquer que beber desta água, tomarás até sede, mas qualquer que beber da água que eu te dei, nunca terás sede. Então Jesus disse para ela, olha mulher, se qualquer um que beber dessa água que você está tirando aí desse poço, bebe e terás sede novamente. Mas se tu beber da água que eu te der, nunca mais você terá sede. Nunca mais. E disse-lhe a mulher, o Senhor, dai-me desta água, para que eu não mais tenha sede, e não venha aqui tirá-la. E disse-lhe Jesus, vai chamar os teus maridos, e vem cá. E a mulher respondeu e disse, não tenho marido. Disse-lhe Jesus, dissesse bem, não tem marido, porque tivesse 5 maridos, e o que tu agora tens não é teu marido. Isto disseste como verdade. E disse-lhe a mulher, Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoravam neste monte, e vós dizeis que em Jerusalém o lugar onde se deve adorar? Disse-lhe Jesus, mulher, creia-me, que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorarão ao Pai. Então aqui, Jesus sabia que ele tinha que passar por Samaria pelaquela mulher. E quando ela disse que queria beber dessa água, para que ela nunca mais tivesse sede e nunca mais ela fosse ali tirar água naquele poço.
Então Jesus mandou que ela fosse e trouxesse o marido dela para que bebesse água, os dois juntos, quer dizer, que se salvasse, os dois. Ela disse: Senhor, eu não tenho marido. Aí Jesus disse: nem o que está com você agora, porque 5 que você teve, nenhum é seu, porque os homens eram casados. Ela era uma mulher prostituta, ela vivia daquilo, por isso que ela ia tirar água naquele momento, para poder não encontrar com as mulheres dos maridos que ela disse que tinha, que era para não se encontrarem uma com outra. E aquele povo não se encontrar com ela, porque ela era uma prostituta, e ninguém podia chegar perto dela, nem ela chegar perto das mulheres casadas, porque era suja para aquele povo. Por isso que ela ia tirar água naquele momento que não tinha ninguém na fonte. Mas ela encontrou o Salvador. Ela encontrou aquele que perdoou os pecados dela. Ela se reconciliou com Jesus. Ela aceitou Jesus. Ela foi perdoada dos pecados dela. Então ela correu e saiu até Jerusalém para poder ir avisar que ali em Samaria tinha um profeta que realizou o sonho dela, que falou a verdade para ela, e ela se converteu. Essa história é uma história muito bonita, é uma história de conversão, é uma história que Jesus, ele vai no lugar exato, aquele que é dele, aquele que ele vai ver e encontrar para salvar. Pode ser quem for. Pode ser um ladrão, pode ser o traficante, pode ser o matador, pode ser o sanguinário, pode ser quem for. O homem pode ser mau, a mulher pode ser mau, mas se Jesus disser esta ou este é minha, me pertence, ele vai e faz a obra, e a obra é feita, e a obra é muito feita e excelente, para que todos vejam que Jesus é o único que cura, que sara, que restaura, que liberta. Se você, neste momento, um dia você teve um encontro com Jesus, um dia você aceitou Jesus, se batizou em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas por algum momento você saiu da presença de Deus, por alguma coisa você não quis mais servir a Ele, Ele não lhe fez nada, foi alguém que lhe fez. Então Jesus não tem que pagar pelos atos de ninguém. Volta para Jesus, procura Jesus de novo. Você está na dificuldade, você está passando, está sofrendo, você está passando angústia, está passando tristeza, está passando algo que você diz que não tem mais jeito. Tem sim, tem jeito, e muito jeito. Tem um só Cristo, que Ele é o dador da vida. Ele é o único que sara, é o único que liberta, é o único que restaura, é o único que dá vida eterna. Então vem para Jesus, esqueça quem Ele maltratou, esqueça quem Ele levantou um falso, esqueça quem fez algo que entristeceu a você, que você ficou muito triste, você ficou muito revoltado e saiu da casa do Pai, aonde o Pai lhe dava tudo, e você ainda está vivo, porque Ele ainda consente que você esteja vivo, porque a vida pertence a Ele, o seu fôlego de vida é dele, então você ainda está vivo, porque Ele diz: você é meu, volta com urgência. Ele está voltando, viu? Volta para Ele lhe dar um sapato novo, roupas novas, anel novo, para Ele lhe dar tudo novo, lhe fazer novo todas as coisas e ter uma vida eterna. Só quem promete viver para todo sempre é Jesus. Então volta com urgência. Ouça essa palavra dessa samaritana. Essa samaritana andava escondida. Ela só vinha pegar água na hora que ninguém estava na fonte. Mas nesse dia tinha alguém esperando por ela.
Sabe quem era? Jesus. Estava esperando ela para salvar ela, perdoar os pecados dela, libertar ela do mal, restaurar a vida dela e salvar. E ela ainda foi correndo avisar as pessoas: vem, que lá em Samaria, no posto que Jacó deu a José, tem um profeta lá que ele descobriu quem eu era. E ele me disse que eu me ia dar uma água que eu ia beber e ia ter vida eterna, nunca mais eu ia sentir sede. Bora lá também para ver ele. Então ela se tornou naquele mesmo dia uma evangelista. Ela se tornou uma pessoa que foi testemunhar de Jesus. Ela já saiu dali falando as grandezas de Jesus, o que Jesus fez na vida dela. Então vai correndo também. Jesus está aí esperando por você. Ele está aí de braço aberto, dizendo: vem filhinha, vem filhinho. Vem que eu estou aqui para te dar dessa água. Essa água viva que você vai beber e nunca mais terá sede. Vem. E eu deixo essa palavra para consolar o seu coração e te mostrar que só Jesus é a água viva. Só Jesus Ele é a água viva da nossa vida. Só Ele tem vida eterna para nos dar. Bem, escuta essa palavra onde está escrito em João 4, de 4 em diante. Se você ler, porque eu não posso ler mais o resto, mas se você ver o restante dessa palavra, vai encantar. Você vai ficar encantada por essa palavra. Você vai se sentir feliz por ouvir Jesus em Samaria. E se você está afastado dos caminhos do Senhor, você é um samaritano. Então venha, que Jesus te ama do jeito que você é. Jesus te ama como você é. Venha para Jesus, porque Ele tem vida e tem alegria, renovação, sustento. Vem correndo para Jesus. E por favor, compartilhe esse vídeo. Compartilhe para seus amigos, suas amigas, seus vizinhos, sua mãe, seu pai, seus irmãos. Compartilhe. E se inscreva nesse canal. Me ajuda, viu? Eu amo vocês. Um beijo e muito obrigado por ouvir essa palavra.